Bom, vamos lá. Olá, meu povo, bem meu povo. Estou aqui para concluir o último vídeo dessa série em especial. São poucos capítulos, posso dizer assim, são poucos vídeos a respeito do Castelo de Pedras, no Piauí, que fica na cidade de Castelo do Piauí. Vocês não reparem muito o barulho do som, porque eu estou aqui na mata. Inclusive esse local que eu me encontro agora é o local que existe um projeto para me fazer uma sequência de vídeos, mas não quero adentrar sobre esse assunto. Antes de falar, eu estou um pouco ofegante porque eu passei dos 30 quilos. Eu não sei se foi excedente, mas eu subi, fiz uma caminhada e subi aqui, que é mais destacado porque tem a ver com o ambiente, né? O ambiente onde eu gravei os vídeos, que é o Castelo de Pedra, na cidade de Castelo do Piauí. Porque eu quero, antes de terminar essa história, nesse vídeo, eu quero pedir que você dê uma olhadinha no número dos meus inscritos. E após esse vídeo, ou parte dele, se você gostar, você dá um like e se inscreve, que vai me dar uma força, beleza? Então vamos lá. Depois do que eu postei, que foram assim vídeos bem sucintos, né, dessa questão, não foi assim nada explicado porque eu não tinha esse projeto ainda, mas eu quero falar que em relação ao Castelo de Pedras do Piauí, que é um lugar feito pela natureza, mas tem um formato e aquele tamanho que você vê, não é só aquilo, os seus olhos e os nossos olhos não contemplam o que as câmeras transmitem na realidade. Ele é enorme, enorme mesmo, com vários compartimentos, tem saguão, tem clarabóia, tem muitos quartos, esculpido na pedra. Então há quem diga, já estou falando dos nativos, que aquele castelo ele foi esculpido pelas águas que há muitos anos atrás, tipo 300 anos, naquela região ficava debaixo d'água. E lá tem um vídeo que dá para ver. Lá dá para ver que tem areia bem fininha e o tipo de rocha que ali se encontra é a rocha que viveu debaixo d'água. Não precisa ser perito para entender e perceber sobre isso, tá certo? Mas vamos lá. Vou aqui falando, não sei se o vídeo vai ficar muito longo, mas tenha paciência, que eu acredito que você vai gostar muito dessa história. Aquele Castelo de Pedras, existe uma lenda local lá na cidade de Castelo do Piauí, sobre o Castelo de Pedras. E a cigarra é o meu fundo. Cigarra, nesse horário, é o meu fundo aqui de som, tá certo? A natureza aqui está contribuindo. Ora rocha, ora afrouxa. O som da cigarra e o vento também. Vamos lá, gente, sem enrolação. Existe uma lenda contada pelos nativos sobre aquele monumento que está, inclusive, para ser tombado pelo Estado, né, como patrimônio do Estado, uma coisa assim. Que há muitos anos atrás, há tão distante atrás, numa época tão distante, tipo 300 anos atrás, ali de fato era um castelo, tá certo? Estou narrando a lenda que o povo nativo conta. E naquele castelo morava um rei muito rico, muito próspero. Um rei muito próspero. E esse rei, ele tinha um hábito de dar grandes festas, arregada a muita comida de animais, caça, vinho, as bebidas da época. E o que ele fazia? Ele mandava convite para os nobres distantes de outros países, né, que viessem participar dessa festa. E aquele rei, ele era conhecido por dar grandes banquetes, tipo de 15 a 20 dias ou até mais. Quando se começava a festa, que todos os seus convidados, que era chamado a dedo, né, chegavam às portas do castelo, daquele castelo, eram fechadas, lacradas. E não podia sair ninguém e não podia entrar ninguém. Então os súditos daquele rei
os funcionários daquele rei, os trabalhadores daquele rei já sabiam o sistema, como que funcionava, e a cigarra, a rocha. Então veja, o intrigante é que depois dessas grandes festas que ele dava, onde a orgia também imperava nesse ambiente festivo, após tudo isso, o rei tomava uma decisão muito estranha, para falar do mínimo. Acontece que, segundo a lenda, ele matava todos os convidados que tinham sido convidados para a festa do castelo. Os príncipes, os nobres, as pessoas importantes que viveram nessa época, naquela região, longe, distantes, os que vinham. As pessoas, para chegar lá, passavam meses de caravana para poder chegar até o castelo de pedra, que hoje é castelo de pedra. E depois de chegar, acontecia isso. O rei, com as portas seladas, fechadas, ele matava os seus convidados. E aí, ninguém sabia por que essas pessoas não voltavam para casa. Meses depois, parentes dos nobres, dos príncipes, começavam a procurar essas pessoas, indo lá, naquele local, porque sabiam que os seus parentes, que os seus amigos tinham ido para lá. E chegando lá, encontrava o rei e o seu castelo na mais normal funcionalidade de um castelo, né, com seus empregados, com suas atividades, com suas tarefas, com as pompas, né, com a pompa do rei e tudo mais. E quando essas pessoas se apresentavam e se identificavam com um parente de fulano, de ciclano, que tinha havido convidado há 3 meses atrás para uma festa e não voltou para casa, o rei confirmava, segundo a lenda, que essas pessoas tinham estado lá, tinham participado da festa e tinham saído e ido embora em suas caravanas, pegando o retorno para suas casas, feliz da vida, até prometendo que na próxima festa eles gostariam de ser convidados novamente. E voltaram para casa, segundo o rei desse castelo. E aí essas pessoas, sem saber onde procurar, sem saber mais inquirir informações a respeito dos seus parentes, eles procuravam ali na região, iam num lugar e outro, e acabava desistindo ou se cansando, e voltava para sua terra natal, os parentes daquelas pessoas que tinham sido mortos. E assim, segundo a lenda do Castelo de Pedra, isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Eu fiquei assim chocado com a história, porque não estou dizendo que é verdade, mas é uma lenda. Mas tem muitos fragmentos lá, que eu vou tentar narrar esse vídeo aqui, que realmente leva a gente a talvez que é possível ter acontecido. É possível. E assim, nesse mesmo ritmo, nesse mesmo padrão de crueldade, esse rei desse castelo, que está nos vídeos anteriores, você que chegou agora no canal, na plataforma, né? Está nos vídeos anteriores aí, vídeos curtos. Ele repetia essa ação, repetiu por muitas vezes, esse rei cruel. Ele aparentava uma pessoa muito amigável, muito hospitaleira, muito anfitrião, mas no final das contas ele fazia isso. E ele repetiu isso por muitas vezes. Fato é que na real existe um cemitério lá nos fundos desse castelo de pedra. Existe de fato um cemitério lá com várias covas, né, de pessoas que foram enterradas ali. Ninguém sabe a origem dessas pessoas, nem que época. Não se aprofundaram nessa questão ainda. Obrigado, cigarrinha, você está ajudando muito aqui, viu? Um sonoro bem chique, bem bacana. Porque é o seguinte, existe já matérias em jornais famosos, em pessoas, jornalistas famosos que foram lá, investigar e averiguar de perto essa situação. Existe. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu estive lá. E se você, que é cearense, ou de qualquer estado do Brasil, ou até mesmo gringo, quiser um dia, tiver a oportunidade de ter a experiência de conhecer o Castelo de Pedras, na cidade de Castelo do Piauí, faça isso. Você também vai se surpreender com o que lá vai ver. E vai ficar impactado com a situação. Então, o que acontece? Após esse maligno rei repetir isso muitas vezes,
as pessoas começaram a desconfiar que alguma coisa não estava batendo, não estava certo aquele negócio. Eles começaram a desconfiar, mas nada podia fazer. Então, segundo a lenda, houve uma intervenção divina, onde Deus mandou um anjo, Deus dos céus contemplava tudo que acontecia, se cansou da crueldade daquele rei e mandou um anjo, e aqueles que não foram mortos, fulminados, foram transformados em pedras. Ou também diz que a maioria foram tudo fulminados, mortos. Os funcionários coniventes, as pessoas que apoiavam, os súditos, tudo foram mortos. Foram mortos nesse castelo, lá. E aí, Deus lacrou aquele castelo de tal forma que as pessoas pararam de visitar, como que aquele território fosse uma espécie de lugar protegido para que ninguém interferisse no que lá tinha acontecido depois da visita do anjo de Deus, segundo a lenda, nesse local. E o interessante é que quando a gente chega lá, tem um castelo, tem os compartimentos de um castelo, tem torre daqui, tem torre de lá, porque lá é só a frente. Mas existem outras torres atrás do castelo. Porque na época que eu fui, não deu para filmar tudo, porque eu não tinha essa expectativa que eu tenho hoje, né, de comunicação em relação a youtuber. Que lá, naquele local, existe muitas pedras. Tá vendo essa pedra? Em formato de animais. Essa não, lá, no Castelo de Pedras. Existem muitas pedras lá em formato de animais, em formato de tartaruga, em cima do castelo, tartaruga grande, de jabuti, melhor, de galinha, de cachorro. Gente, eu tinha essas fotos que não foram filmadas, foram fotografadas que eu deletei sem querer. Eu deletei essas fotos. A próxima oportunidade eu faria um vídeo mais abrangedor do que eu fiz. Mas eu estou aqui narrando a história para você. Então, após isso, esse evento, essa intervenção divina, o castelo ficou fechado e lá ficou por isso mesmo. Se destruíram tudo que estava lá. Que não virou pedra, os animais viraram pedra, muitos deles, segundo a lenda, e os outros foram mortos e ficou por lá. Um dos vídeos que está no canal aí, na plataforma, mostra um túmulo ali no saguão do castelo. Segundo a lenda, aquele túmulo é o túmulo da donzela do castelo. Existem outras versões, claro, mas existe essa versão também, que aquele túmulo e ele é muito antigo, ele está sendo reformado, já foi reformado várias vezes. Não era daquele formato. Era um túmulo que viram que ali tinha uma pessoa enterrada. Aí as pessoas tendo acesso foram lá e começaram a dar uma trabalhada melhor naquele túmulo. Há quem diga também que é outra pessoa, mas enfim. Agora outro fato intrigante para mim concluir essa rápida história para você. É que depois desses eventos que aconteceram, depois de tudo, as pessoas que moravam distante, a léguas, muitos quilômetros distante, foram atraídos, depois de muito tempo depois, foram atraídos por som que rolava à noite, como na época que de fato existia as baladas lá, as festas, os banquetes do rei. E aí as pessoas já sabiam que o castelo já tinha sido morto, já tinha acontecido o que tinha acontecido. E aí aquelas pessoas que moravam muito distante e escutavam o som da festa a noite toda. Algumas pessoas, segundo a lenda, incomodadas, começaram a se reunir. Gente, já tem gente morando naquele castelo abandonado. O que aconteceu? Está rolando festa de novo? É outro rei que assumiu? E eles começaram a fazer pequenas caravanas e se dirigir para aquele local do castelo. E de longe, pasmem, de longe, segundo a lenda, eles viam luzes e escutavam vozes de pessoas rindo, gargalhando, conversando, porque à noite, se eu estou nesse local aqui, que o local aqui é o monte, e a gente escuta à noite, você pode falar daqui a quilômetros.
Você escuta a voz da pessoa, porque o vento leva. E essas pessoas, quando ia se aproximando e via as luzes dos candeeiros, né? As luzes do castelo da época, quando elas iam se aproximando, tipo a 200 metros, 300 metros, aquilo tudo se apagavam e se silenciavam tudo. Os mais corajosos iam lá para ver. E os medrosos dali mesmo voltavam para trás. Os corajosos que iam lá entravam com luzes de candeeiro lá dentro procurando e nada encontrava. Segundo a lenda, isso aconteceu várias vezes, várias e várias noites de balada lá, que se torna um tanto fantasma, não? Então, meus amigos e minhas amigas, meus brothers, meus visualizadores dos meus vídeos, meus shorts, no Bike Nunes Bike, essa é a história fechando essa série de Castelo de Pedras no Piauí, tá certo? Se eu esqueci mais alguma coisa, mas isso é o que eu ouvi dos nativos, não só de um, é o que permeia a memória dos antigos que são passados oralmente de pessoas para pessoas lá do Castelo de Pedras, cidade de Castelo do Piauí, tá certo? Então quero agradecer, se você conseguiu chegar até agora, você ouviu uma versão dessa história, talvez você já ouviu em algum lugar, talvez nunca tenha ouvido, né, essa história, mas eu fiquei encantado, já conheci muitos lugares e pretendo conhecer outros lugares bacanas, mas essa história eu fiquei encantado com isso, muito encantado. Então eu quero agradecer aí a você que assistiu, visualize, se você quiser me dá uma moral aí e se inscreve na plataforma do YouTube, beleza? É nóis!